Oi, gente. Bom, hoje a gente vai falar sobre o poder feminino. E eu vim assim, um pouquinho mais maquiada, né? Botei o cabelo para trás para mostrar minha marquinha, para fazer um teste com vocês, meninas. Eu já até sei que algumas, ao me ver assim, já pensou: ah lá, exibida, já tá querendo, já tá se achando, tá querendo já chamar atenção, né? Isso é para testar. Seja sincero com você, ninguém tá vendo, ninguém tá te ouvindo, tá? É só entre você e você. Então, se você ao me ver assim, produzida, você pensou nisso, para fazer uma reflexão. É porque você tá precisando, tá? Na boa, não tô aqui reprimindo não. Vou até cobrir. Vamos cobrir a marquinha, vamos voltar a ser a Meire com o cabelo direitinho aqui, cobrindo tudo. É porque eu vim falar de um poder muito precioso que nós temos e que nós utilizamos muito mal, e é por isso que nós somos subjugadas, submissas, por isso que os homens fazem o que querem conosco, por isso que... Eu não estou aqui levantando bandeira de feminismo não, entendeu, gente? Eu estou sendo bem realista. Eu vou trazer esse assunto para o nosso dia a dia e o quanto isso interfere na espiritualidade. Infelizmente, esse tipo de comportamento que eu mostrei agora há pouco, a gente julga muito as mulheres. Nós, mulheres, julgamos as outras, sabe? Isso nos enfraquece de montão, isso vem nos enfraquecendo há milênios. E os homens descobriram isso, né? Então tiraram toda a força que nós tínhamos. Nós éramos muito mais conectadas, nós tínhamos muito mais poderes, nós tínhamos muito mais capacidades parapsíquicas desenvolvidas. Só que isso tudo foi tirado de nós por nossa culpa, tá? Pela nossa própria vaidade, por a gente não ser unida, né? Te garanto que assim, eu sei que ao me ver bem, muitas ficaram felizes, disseram: olha, legal, ela tá bonitona lá, hoje é sexta-feira à noite, ó, tá se preparando para... Mas eu sei que tem aquelas que também olharam e me julgaram daquela forma como eu falei. Já tá se mostrando, já tá se achando. Gente, a gente tem que parar com isso, sabe? Eu tô vendo cada vez mais. Eu gravei um outro vídeo que vai ao ar também sobre o feminicídio. E a gente vê que isso está aumentando atualmente no Brasil. São 13, mais ou menos 13 casos por dia, né? Os homens estão querendo acabar realmente com a força feminina. Tá? Nós estamos vivendo num momento de transição que já todo mundo está careca de saber, mais do que falado. E assim, o nosso corpo realmente ele foi preparado para ter uma percepção maior. Quando dizem que o sagrado está no feminino, aquilo tudo, é porque nós temos realmente uma configuração mais apropriada para ter essa percepção melhor das outras dimensões, né? E cada vez mais o astral lá, o lado negro da força, aqueles chefões do lado de lá, eles estão trabalhando em cima dos homens para acabar com as mulheres que tenham um pouco mais, que sejam mais despertas e que realmente façam um trabalho bacana aqui de despertar os outros. Eu vou desligar o celular daqui a pouquinho, né? Então, a gente tem que estar ligado nisso, gente. A gente precisa se unir. A gente precisa se unir contra essa força negativa que está agindo sobre nós. Daqui para frente a gente vai ver cada vez mais, eu não sei se vocês estão percebendo, os casos estão aumentando de agressão, de violência à mulher, né? E a gente julga, cada caso que aparece a gente acaba julgando. Não devemos julgar, a gente tem que se unir, sabe? A gente tem que se resguardar de determinados pessoas, cada vez mais líderes religiosos vão se aproveitar disso, tá? Porque eles são os funcionários mais próximos mesmo dos chefões que estão ligados e querendo acabar com as mulheres mais poderosas do planeta, né? E às vezes a gente fala assim, poderosa no sentido, então por que não vai atacar lá a ministra, não sei o quê? Gente, a gente não sabe o poder, a capacidade de poder que nós temos. Cada uma de nós, às vezes, traz dentro de si uma capacidade perceptiva mesmo, enorme, que não é explorada, né? Então, de repente, esses companheiros agressores,
eles estão sendo comandados, eles estão sendo intuídos pelo mal para acabar com essa mulher, com esse lado forte, né, do lado bom da força, porque ela vai acabar atrapalhando, ela está atrapalhando. E às vezes a gente nem sabe que a gente está atrapalhando. Tá? Que nós trazemos essa semente dentro da gente e eles identificam pela maneira como a gente brilha, como a gente age, principalmente o nível dos nossos pensamentos. Quanto mais amorosa, quanto mais a gente trabalha dentro de uma frequência mais alta, mais nós seremos atacadas. A gente tem que estar ligada nisso, né? Então os líderes religiosos são os primeiros, no escalão deles, são os primeiros a serem procurados por eles para poder atingir o maior número de mulheres que trazem um poder dentro de si, as que estão despertas. Por quê? Porque a gente acaba procurando as casas religiosas, os templos, as igrejas e tudo, devido a essa nossa necessidade de conexão que nós trazemos. Né? Então a gente acaba assim, às vezes num determinado período da vida, que parece que está tudo dando errado e que nos atrai a religiosidade para fazer essa religação. E aí, nesses templos, nessas igrejas, casas espíritas, centro de umbanda, seja lá o que for, esses líderes religiosos estão sendo atacados, na verdade eles não estão sendo atacados, né? Eles estão sendo manipulados pela espiritualidade negativa para destruir essas mulheres que trazem um poder. Tá? Isso é sério, isso está acontecendo, isso me foi explicado, porque eu mesma passei por uma situação agora que eu não conseguia compreender, né? E isso tudo me foi passado de uma forma bem clara, como está acontecendo esse processo. E aí o que acontece? A gente não se une. Você viu o caso do João de Deus, como demorou para ele ser desmascarado. Sabe por quê? Porque não há união entre as mulheres. Se uma diz que foi agredida, a outra, a que vem depois, a próxima vítima, se acha especial. E é assim que o cara vai manipulando, e vai usando, e vai abusando, e vai destruindo toda a parte boa que nós trazemos. Porque você imagina, cada decepção dessa, você entra realmente numa vibe ruim, você baixa o teu padrão vibratório e muitas não conseguem se reerguer, não conseguem captar, opa, peraí, vou sair dessa, e aí vai só ladeira abaixo. E aí começa a vir depressão, síndrome do pânico, doenças realmente também no corpo físico, não só doenças psicológicas, e aí vai degringolando tudo. Mas por quê? Porque não há união, principalmente nesses lugares. Então as pessoas, às vezes até dentro de empresas, tá? Mas os templos religiosos, eles estão sendo mais atacados realmente, porque é mais fácil da espiritualidade negativa acessar esses líderes, né? Porque ele já tem essa facilidade de comunicação com o lado de lá, só que eles estão trabalhando numa faixa bem baixa, né? Então a espiritualidade negativa potencializa toda a parte instintiva desses líderes e eles se tornam verdadeiros monstros, né? Que usam as mulheres, cada mulher que aparece lá, e eles identificam, a própria espiritualidade começa a identificar, porque muitas vezes não é nem só pelo físico não, tá? É a maneira como a pessoa vibra, a espiritualidade negativa também percebe. A luz que a gente emite, a luminosidade que a gente emite, eles identificam. Então eles vão lá no ouvido do cara e dizem, é aquela. Lembra que o João de Deus tinha um critério lá para escolher? E não é só ele não, tá? Já soube de outros casos de líderes religiosos que também estão escolhendo, não é só mulher bonita, não é só mulher vistosa, não é? São aquelas que trazem a luz com elas. E elas vão ser atacadas e vão tentar destruí-las. Então a gente tem que ficar ligada, unida. Se você chegar num local e houver zum de que aquela determinada pessoa está fazendo coisa errada, tá manipulando, está abusando, está usando, está seduzindo, gente, vamos nos unir, sabe? A gente tem que se unir, não ficar contra a mulher. Ele está seduzindo porque também ela vai lá para o centro com um decote lá no umbigo. Ele pegou porque ela vai de mini saia, sabe? E a gente tem que abolir isso da gente. A gente precisa, é momento de união do sagrado feminino. A gente tem que se unir. Maria pede isso.
Toda a falange de Maria está pedindo isso pra gente, sabe? Eu não estava conseguindo entender os recados que estavam sendo dados, mas agora eu consegui compreender. A gente tem que acolher. A gente não pode passar pelo período que a gente está passando com julgamento. A gente, cada mulher dessa, eu fiquei muito comovida com o caso do João de Deus quando eu soube, e eu não sabia o porquê aquilo estava me tocando tanto. Aí passou 2 meses, eu fui entender o porquê estava me tocando tanto, né? É porque às vezes a coisa acontece para mostrar, para abrir pra gente, para mostrar o que pode vir pela frente e como a gente deve se comportar. Eu desde o começo eu nunca fiquei contra as mulheres, nunca julguei as mulheres. Eu não tinha essa capacidade de compreensão. Se vocês voltarem lá no vídeo que eu falo do João de Deus, naquele período eu não tinha essa capacidade total de compreensão que eu tenho hoje, essa visão toda que eu tenho hoje, que aí me foi passado dentro das minhas experiências até negativas, me foi explicado direitinho o que estava acontecendo. Então hoje a minha percepção é muito maior. E eu vim aqui para avisar vocês, não briguem entre vocês, porque essas pessoas estão sendo mesmo utilizadas pelo lado ruim. Elas estão sendo manipuladas para nos destruir. Então não vamos dar mole para isso, sabe? Vamos ser unidas. Não vamos achar, porque eles sempre pegaram, porque nós somos vaidosas, né? Isso é uma das características negativas de toda essa vibração que nós temos, dessa configuração energética que nós temos. A vaidade, né? Desde lá de trás, a vaidade feminina é bem explícita. Então, pela vaidade nós pecamos, sabe? A gente sempre acha assim, comigo vai ser diferente, comigo, e aí é nessa que peca, sabe? É nessa que cai. Eu nunca pensei assim, gente, eu tô falando pra vocês porque eu sempre trouxe dentro de mim esse tipo de defesa até das mulheres, eu sempre defendi, sabe? Eu nunca fui contra, nunca julguei, principalmente nesses casos assim, né? Mas às vezes você não tem conhecimento de com quem você está se envolvendo, quem é a pessoa, então por ignorância você acaba caindo. Mas se chegar a seu conhecimento alguma coisa que a pessoa que você está se relacionando é uma pessoa que não é correta, gente, averigue, sabe? Corre atrás, pesquise mesmo, porque às vezes a gente, justamente por achar que a gente é diferente, acaba caindo numa situação ruim. Então não vamos dar mole, é momento de união. No outro vídeo eu até falei, cuidado meninas, e esse eu acho que eu vou botar o título, vamos nos unir meninas, sabe? Vamos ficar ligadas, porque o que eles querem é nos destruir mesmo. Então se você, principalmente quem tem um pouquinho mais aflorada essa percepção toda do mundo. Então, se você tá numa situação assim, abre o olho, fica ligada, não fica com raiva das outras mulheres. Eu fui muito intuída, até por toda a falange de Maria, de acolher, sabe? E eu nem sabia o que ia acontecer, o que ia passar, e hoje eu percebo que assim, a minha função é até acolher. Mesmo que você esteja dentro do problema, mesmo que você esteja envolvida, acolha as outras, sabe? Não fique com raiva das outras mulheres, que é isso que eles querem. Nessas situações, às vezes, eles também às vezes não têm culpa totalmente. Lógico que eles já trazem dentro deles a semente, o lado, eles já não vibram muito bem, porque senão eles não... o lado ruim da força, lá os chefões, não conseguiriam manipulá-los tão bem, tá? Esses homens, quando eles são manipulados, esses pastores, líderes religiosos e por aí vai, rabinos, sei lá, né? Cada religião tem um líder. Então, eles trabalham mesmo já numa frequência mais baixa. E, geralmente eles são atingidos pelo sexo, né? Então eles pegam esse ponto fraco, potencializam e o cara vira um João de Deus da vida. E não pense que é só um João de Deus, não, tem vários por aí espalhados, né? Então a gente tem que ficar ligada com isso.
Eu estava muito tempo para conversar com vocês sobre isso, mas eu não fiquei bem, eu estava dentro de um processo, estava dentro de um furacão, né? Mas agora eu estou bem, estou restabelecida e posso dizer para vocês que realmente a gente pode até errar, né? Você errar no julgamento de uma pessoa, cair numa situação ruim, mas tem como levantar, sabe? E ficar bem, porque hoje eu posso dizer para vocês, eu estou bem. Tentaram me atacar muito fortemente pelo meu emocional, tentaram. O ataque foi terrível, vocês testemunharam aí, mas sou forte. Lembra daquela história da menina, como é que é? Do Fala Bela, que dizia que quebra o coco, mas não arrebenta a sapucaia? Então, mais ou menos por aí. Mas por quê? Porque em momento, mesmo nos meus momentos de dúvida, mesmo nos meus momentos ruins, dava uma brecha e eu acreditava no lado de lá e eu dizia, não, vocês vão me ajudar, não é possível, não é possível. Então eu fui ajudada realmente, recebi força, não só de amigos desencarnados, mas como amigos encarnados, agradeço a vocês e eu sempre trouxe isso dentro de mim, de não julgar as outras mulheres. Então é muito importante, tá? Cada vez mais a gente vai saber de casos, fiquem ligadas, acolha. Se você souber de uma mulher, de uma vizinha que tá gritando, vá correndo lá socorrer, porque viu o que aconteceu com essa moça há pouco tempo. Porra, ela ficou apanhando 4 horas. Gente, ouviu um grito, tá diferente, vai lá, socorre, não julga. Ah, porque ela chifrou, tá apanhando. Isso a gente escuta de montão, tá? Ah, tem mais é que apanhar, tá apanhando porque no mínimo chifrou. Sem julgamento, vai lá e ajuda. A gente não sabe o dia de amanhã, não é isso? Às vezes vai acontecer com uma filha nossa, com um parente nosso, com uma irmã nossa, sei lá, uma sobrinha. Então, é momento da gente ficar ligado e se unir. Mulheres, vamos nos unir, tá? Não vamos deixar que acabem conosco, não. Que tirem a nossa força, que tirem o nosso poder. Esse período de transição nós vamos voltar agora com força total. Esse novo planeta que está se formando aí vai ser um planeta feminino, porque nós trazemos a semente do amor dentro de nós. Nós somos a força criativa, nós temos o poder da geração, o poder está conosco. E quando eu falo isso, não é para massacrar os homens, eu não estou fazendo um discurso feminista, tá? Eu estou mostrando a nossa capacidade, a nossa força e o nosso valor. Eu espero que vocês entendam e vocês, meninos, não fiquem com raiva, mas eu sei que alguns já estão dentro da lei do amor, que já compreendem tudo isso, mas infelizmente a gente vem de um ranço de uma sociedade machista que foi educada e foi manipulada para acabar com a nossa força, tá bom? Então, era o recado que eu tinha para dar para vocês. Mais uma vez, muito obrigada. Fiquem com a luz e eu vou expor minha marquinha de novo. Agora eu quero ver quem vai ter coragem de falar de mim. Beijos.